Você já orou e teve silêncio como resposta? Ou já ficou com a sensação de que Deus não responde às suas orações? A verdade é que muitas vezes Deus fala sim, mas não da maneira que nós esperamos. E se eu te dissesse que, na maioria das vezes, Deus fala no silêncio? Olá a todos, eu sou o Thales, sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo e a esse canal. Para quem não conhece o canal, eu criei com o propósito de alcançar pessoas e não só alcançar, mas edificar vidas através das reflexões que nós fazemos, ou seja, baseadas na palavra de Deus, aplicadas nas nossas vidas. Então, para quem não conhece o propósito, os primeiros vídeos, enfim, chegou aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo. Deixe o seu like, o seu comentário, se inscreva no canal para receber novos vídeos, ative as notificações e vamos tentar alcançar outras pessoas através desse canal e conto com vocês em relação a isso, tá bem? E bom, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o silêncio de Deus. Mas antes de tudo, eu acho que é muito importante nós identificarmos o problema. Nós vivemos num mundo extremamente barulhento, um mundo em que há distrações para tudo quanto é lado. Redes sociais, notificações, correria do dia a dia, nunca se viveu numa sociedade onde há tantas distrações, certo? Então, em primeiro lugar, existe este contexto. Nós vivemos nesse contexto. E por vezes nós forçamos a nossa espiritualidade a acompanhar esse ritmo. E isso é um problema. Por quê? Porque nós queremos respostas rápidas, nós queremos milagres visíveis da parte de Deus, encaramos Deus como um gênio da lâmpada, certo? Que atende os nossos pedidos. E se não atende, a gente fica triste. Então, nós não buscamos a vontade de Deus, mas sim expressar a nossa vontade e querer que as coisas aconteçam no nosso tempo, certo? Então, basicamente, Deus ele não é refém da nossa pressa. Isso é muito importante nós entendermos em primeiro lugar. Na Bíblia, vemos que Deus ele frequentemente escolhe o silêncio como resposta, não para porque ele quer estar ausente, mas porque ele quer fortalecer a nossa fé. Entendem? Porque ele quer nos moldar, ele quer nos amadurecer. Então, nesse vídeo, nós vamos ver o porquê de Deus escolher o silêncio como resposta e também como que nós iremos aprender a escutar através disso. Olhem que interessante essa passagem em que Elias ele está no Monte Horebe, após ali Jezabel ameaçar Elias, o profeta, né? Então, capítulo 19, versículos 12, 11 e 12. E ele lhe disse: Sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu-se o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? Olhem que interessante. Então Deus não estava, vamos rever, Deus não estava na tempestade, Deus não estava, ou seja, no vento, não é? Deus não estava no terremoto, Deus não estava no fogo, Deus estava na voz mansa e delicada. Então, vou até ler outra passagem, diz sussurro suave, voz mansa e delicada nessa versão, e na mesma passagem, mas em outra versão, sussurro suave. Então, daqui podemos tirar que Deus nem sempre se manifesta na, na tempestade, no espetacular, no milagre visível que é sobrenatural aos nossos olhos, mas ele se revela no íntimo, no quieto, né? Salmo 46:10 diz o seguinte: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não é correi, não é clamai. Nesse contexto está aquietai-vos, é aquietar. Deus ele se revela no esvaziamento da nossa alma, não é? É quando nós descansamos nele, é quando nós paramos nosso ritmo acelerado,
as nossas distrações, nós desligamos as notificações e paramos para ouvir aquilo que Deus quer nos dizer. É nós abrirmos a Bíblia, a palavra de Deus, e aplicarmos para o nosso contexto, tendo sempre em conta o sentido do autor. A verdade é que hoje em dia o silêncio incomoda. Parece ser algo improdutivo diante daquilo que nós vivemos. Eu, por exemplo, quando eu fico em silêncio, eu fico pensando: Senhor, mas eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho as questões do trabalho, do ministério, isso, aquilo, etc. Coisas pessoais, de leitura, de estudo. É muita coisa, realmente tem muita coisa na minha rotina. Então, quando eu paro, eu reflito sobre isso. Será que Deus, ele depende que eu faça coisas para que Ele me ame? E nós vemos na palavra que o amor de Deus é incondicional, não é? Não depende daquilo que eu faço, não existe nada que eu possa fazer para que eu seja mais ou menos valorizado por Deus. Ele me ama, é isso, ponto. Então, diferentemente de hoje em dia, dos padrões sociais, o silêncio, ele significa espaço sagrado, certo? Então, quando você ora e não sente nada, não significa que Deus não está te ouvindo. Pode significar que Ele está te ensinando a perseverar, a confiar nele, sem depender de sinais. Porque quem depende de sinais, quem depende de milagres para ter a sua fé em dia, é imaturo. Isso demonstra imaturidade, não é? A gente não precisa de sinais para crer. A gente precisa de convicção. Portanto, é no silêncio, é na solitude que a nossa fé é refinada. É quando nós estamos à espera e dependemos de Deus. Não temos nada que nós podemos fazer a não ser esperar nele. É difícil, eu sei, mas isso significa, quando isso acontece, que a nossa fé ela não está firmada nas emoções, mas sim na convicção. Deus, olha essa frase, Deus está mais interessado em formar caráter do que em gerar clímax espirituais. Interessante, né? Agora, uma aplicação prática para nós. O que nós podemos fazer quando Deus parece estar em silêncio? Há algumas coisinhas que eu separei, 4 tópicos, na verdade. Em primeiro lugar, busque o silêncio intencional. Parar. Refletir. Sem música, sem notificações. Feche os olhos. Pode ir caminhar na natureza ou no seu quarto mesmo. Silêncio, sem nada. Comece a refletir naquilo que Deus já fez na sua vida ou através da sua vida, naquilo que Ele poderá fazer através da sua vida, naquilo que Ele irá fazer na sua vida. Então, refletir, pensar em silêncio, sem música, sem notificação, sem som ligado no celular, apenas parar. Segunda prática que nós podemos ter, meditar na palavra. Não buscar por sentimentos, mas por formação. Abrir a Bíblia, não falo de formação acadêmica, tá? É válido também, mas não estou falando disso. Abrir a Bíblia e, olha, Provérbios 1, primeiro capítulo de Provérbios, vou meditar nisso. O que é sabedoria? De acordo com Provérbios, o convite e exortação da sabedoria. Vou focar nisso hoje. Não vou ler mais, vou ler só esse capítulo. Mas também vou buscar entender o sentido do autor, o contexto, vou estudar o capítulo. Ou então, vamos lá em Mateus 12. Jesus é o Senhor do sábado. Olha, inclusive, uma passagem muito interessante para esse assunto do silêncio também, do depender de Deus, né? Enfim, folhear a palavra de Deus e ser intencional também na meditação. Terceira prática, ore com sinceridade, não buscando a performance. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes nós nos preocupamos tanto com a palavra, ou com as palavras, né, que nós escolhemos, com a articulação de um pedido específico, com um versículo e não sei o que, parece que a gente está pregando para Deus, né? Se é que isso é possível. Mas a verdade é que
Ele está interessado em conhecer o nosso coração, certo? Ele não está tão interessado na nossa articulação. Ok, tudo bem ser bem articulado, ser bem conceituado, escolher bem as palavras, falar bem. Não há problema nenhum quanto a isso, mas a verdade é que o nosso coração ele deve estar contrito, deve estar arrependido, deve estar inclinado a conhecer o Senhor e a sua palavra. Deus conhece o seu coração, mesmo quando suas palavras são poucas. A quarta prática é confiar, mesmo sem sentir. Ter fé é confiar em Deus, mesmo quando ele parece estar calado, em silêncio. Talvez a maior prova de fé seja caminhar, mesmo quando o céu parece estar calado. Porque é difícil, eu sei, é difícil. É difícil nós não termos respostas palpáveis, é difícil nós não sentirmos arrepio ao ouvirmos alguma canção, algum louvor, ou ao sentarmos para estudarmos a palavra de Deus. Nós queremos isso, nós queremos coisas palpáveis, mas ter fé é mais do que isso. Ter fé é nós confiarmos em Deus, mesmo sem sentir. Então, sim, Deus fala no silêncio, mas hoje em dia é preciso desacelerar, abrandar para o ouvir. Talvez hoje Ele queira te responder não com um trovão, mas com um sussurro no coração. Vamos terminar lendo um versículo, Salmo 46, 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então é isso, meus amigos, escrevam aqui nos comentários se vocês têm dificuldade de parar, de abrandar para ouvir a voz do Senhor diante desse ritmo tão acelerado em que nós vivemos nessa sociedade. Então até o próximo vídeo, estamos juntos pelo reino.